Vamos falar um pouquinho sobre tratamento medicamentoso da obesidade. Eu vivo batendo na tecla com vocês de que a obesidade é uma doença e é uma doença crônica, ainda não tem cura, mas tem tratamento. Dentre os tratamentos da obesidade, um deles é o tratamento medicamentoso. Então, muitas vezes a gente vai ter que começar um tratamento medicamentoso para aquela pessoa que sofre dessa doença. Primeira coisa, a gente precisa desmistificar o uso dos medicamentos no tratamento da obesidade. É muito comum que a gente aceite muito tranquilamente um tratamento medicamentoso da pressão arterial, né, que está mais alta, então a gente começa com medicamento, do diabetes, mas quando a gente vai pensar num tratamento medicamentoso para obesidade, tem uma série de preconceitos, né? E muitas vezes a gente até entende porque esse preconceito acontece. Esse preconceito vem da nossa ignorância, em primeiro, não compreender que se trata também de uma doença, e de não compreender qual é o mecanismo de ação desse medicamento. A pessoa, muitas vezes, que precisa de um tratamento medicamentoso, ela começa a se sentir fracassada, parece que ela não dá conta sozinha. E não é assim que funciona. Como a doença é extremamente complexa, a gente tem que pensar em desordens, muitas vezes, no nosso sistema nervoso central. O hipotálamo das pessoas com obesidade funciona de uma maneira diferente. O centro da fome, o centro do apetite, tudo isso funciona diferente, né? É muito comum, por exemplo, que um indivíduo obeso sinta muita vontade, né, um paladar totalmente mais voltado para um alimento muito gustativo, aquele alimento rico em carboidrato, ele tem mais receptor neuronal para esse tipo de alimento e, ao mesmo tempo, ele tem muito menos receptor neuronal para a saciedade comendo esse mesmo tipo de alimento. Então, a tendência é o quê? Que ele vai comer mais, né? Um descontrole. Isso acontece. Então, a gente tem que pensar, quando a gente vai estabelecer um tratamento medicamentoso, a gente tem que pensar na idade daquela pessoa, né? Quanto tempo de doença essa pessoa tem? É um obeso que foi diagnosticado agora? É na infância? Porque dependendo da idade eu não posso usar alguns medicamentos. É um paciente que já é mais idoso? Também, dependendo da idade, não posso usar outros tipos de medicamento. É um paciente, por exemplo, é uma paciente grávida, é uma gestante? Não pode usar medicamento, não tem indicação de tratamento medicamentoso. Sofre com outras doenças? Dependendo da doença que aquela pessoa já apresenta, ela tem indicação de um tipo de medicação e contraindicação de outro tipo de medicação. Então, tudo isso é levado em consideração quando eu quero tratar de forma farmacológica. Existem alguns medicamentos que a gente chama de on-label. O que é isso? São medicamentos que têm indicação na bula. Quando você pega a bula daquele medicamento, tá lá, indicado para o tratamento da obesidade. E tem outras medicações que a gente usa de forma off-label. Não existe essa indicação na bula, mas vários estudos clínicos extremamente sérios já foram feitos e a gente sabe que determinada medicação vai ter uma ação ali para ajudar no tratamento, né, do excesso de peso daquela pessoa. Dentre as medicações on-label para o tratamento da obesidade, a gente tem a sibutramina aqui no Brasil, ela pode ser até proibida em vários países do mundo, mas no Brasil ela ainda é usada de forma on-label, é aprovada pela Anvisa para o tratamento da obesidade. Orlistat, liraglutida na dose de 3,0, né? Aqui muito conhecida, é um medicamento, um dos mais conhecidos no tratamento da obesidade, que é o Saxenda. Também temos o Contrave nos Estados Unidos, chamado de Contrave. Ele é um label, é a associação de bupropiona com naltrexona. No Brasil foi aprovado pela Anvisa no ano passado, mas nós ainda não temos ele disponível nas nossas farmácias. E tem a fentermina, que é um label para o tratamento da obesidade, mas que infelizmente é proibida aqui no Brasil. Dentre os medicamentos off-label para o tratamento da obesidade, ou seja, aqueles que não têm indicação em bula, mas que a gente usa mesmo assim para tratar alguns casos de obesidade, a gente pode destacar os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que são alguns antidepressivos, como por exemplo fluoxetina, sertralina, dentre outros. O topiramato, que é um anticonvulsivante.
mas que também é usado no tratamento da obesidade, é a lisdexanfetamina, que é uma anfetamina, um medicamento usado para o tratamento do TDAH, também usado para tratar alguns episódios de compulsão alimentar periódica, conhecido como Venvance, e algumas medicações que muitas vezes a gente usa para tratamento do diabetes, que vão agir diminuindo a resistência insulínica e ajudando no tratamento da doença. O que é muito importante frisar para vocês é o seguinte: em primeiro lugar, tratamento da obesidade é diferente de tratamento para emagrecer. Então, a gente banalizou muito o uso dessas medicações, algumas inclusive que foram muito usadas no passado, hoje são proibidas por causa dessa banalização, né? Que a gente usava os chamados remédios para emagrecer, né? Que na verdade deveriam ser chamados de terapia para tratamento da obesidade. Isso é extremamente sério, né? E algumas medicações que às vezes a gente usa de forma off-label, pensando aí no efeito colateral dessa medicação para fome, para saciedade, para diminuição daquela fissura, né, ao comer, essas medicações também foram muito banalizadas. As pessoas às vezes distorcem, né, as expectativas em relação ao uso dessas medicações, acham que vão ter um emagrecimento muito efetivo com o uso dessas medicações, e não é bem assim que funciona. Então, é muito importante que ao começar um tratamento para obesidade, que a gente comece a alinhar essas expectativas, que a gente tenha bons profissionais para poder conduzir nesse processo. Não é tudo para todo mundo, não é qualquer medicação para qualquer pessoa. Eu tenho que pensar o que eu estou tratando naquela pessoa. Essa pessoa tem realmente uma fissura, né, por comida? Essa pessoa tem dificuldade na saciação? Ela demora muito a ficar saciada com o tanto de comida que ela come, com aquele volume? Essa pessoa sente fome o tempo todo? Ela tem muito apetite o dia inteiro? Ela belisca? Ela tem muitas vezes assim algum comportamento diferente em relação à alimentação? Ela tem compulsões alimentares, por exemplo? Isso tudo me leva a pensar em qual tratamento é mais direcionado para aquela pessoa, né? E lembrando, nenhuma medicação, gente, é um milagre. Mesmo as mais modernas, desenvolvidas para o tratamento da obesidade, que são usadas de forma on-label, nenhuma delas é um milagre. Elas devem ser usadas ajustando a expectativa de perda de peso com o nosso paciente, né? A gente, assim, enquanto médico, a gente tenta ajustar essa expectativa. Elas devem ser usadas sempre associadas à dieta, à mudança de estilo de vida, prática de atividade física, melhora do sono, né? Modulação de microbiota intestinal. Isso é tudo extremamente importante. É um conjunto. Então a gente não pode banalizar um tratamento que deve ser feito de forma extremamente séria e que muitas vezes ele é carregado de muitos efeitos colaterais, de muita dificuldade, né, para aquele paciente. A gente não pode banalizar pensando que é apenas um tratamento para emagrecimento. Não é assim que funciona. Então, gente, frisando com vocês mais uma vez, obesidade é uma doença crônica, não tem cura, mas tem tratamento. Dentre os tratamentos, além de mudança de dieta, atividade física, cirurgia, né, que a gente sabe que existem aí as cirurgias bariátricas para o tratamento, a gente também tem que pensar em tratamentos medicamentosos. Elas podem não colocar fim à doença, mas elas vão frear o desenvolvimento de outras doenças que vão impactar muito a vida daquela pessoa com obesidade, tanto no presente quanto no futuro, inclusive diminuindo a expectativa de vida dessa pessoa.